Abramos juntos a Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 28. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Porque posso crer no amanhã. Declare isso. Declare essa verdade. É a nossa fé, é a nossa esperança. Ele vive, Ele está vivo, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Deuteronômio capítulo 28, acompanhe essa leitura. Ela é um pouco extensa do que costumeiramente a gente faz, mas necessário. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou aos teus pais te dar. E o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e fazer. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, para andares após outros deuses para os servires. Será, porém, que
que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares de fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Amém. Se tivesse parado no verso 14, tinha gente que ia ficar em pé para dizer amém. Mas eu li o 15 e não saiu nenhum amém. O capítulo 28 de Deuteronômio, ele é interessante para a gente, como toda a Bíblia, mas ele é muito interessante. Aqui aparecem 15 bênçãos, nesse texto que eu li. Em casa, se você tiver o cuidado de examinar, vai aparecer 15 bênçãos. Mas a partir do verso de número 15 aparece 53 maldições. Parece anormal, porque na Bíblia a ideia que a gente tem é de bênção e bênção e bênção e bênção e bênção. Mas o mesmo Deus que falou em bênção, falou também em maldição. Esses dias eu falei aqui aos irmãos, se não foi aqui, foi numa congregação, sobre o dia da prosperidade e o dia da adversidade. E está escrito na Bíblia que quem fez o dia da prosperidade foi Deus, mas quem fez o dia da adversidade também foi Deus. E chega a dizer que fez o dia da adversidade para contrapor o dia da prosperidade. O detalhe é que nós vamos estudar a partir de hoje, e eu penso que a gente não conclua no dia de hoje. Talvez no próximo domingo a gente volta com essa mesma visão, e eu não sei também se até a gente consiga concluir. Não é porque eu sei muito, é porque o assunto é muito complexo. E nós vamos falar aqui sobre bênção e sobre maldição. Especificamente sobre algo que esta semana eu ouvi pelo menos por umas 2 vezes, tirando dúvidas sobre maldição hereditária. Então eu quero mostrar aos irmãos à luz da Bíblia, baseado nesse texto que a gente leu até o verso de número 15, o que é que está acontecendo ao longo dos anos e que ainda hoje tem a ver com a gente. O que a Bíblia fala sobre maldição hereditária? A Bíblia dá respaldo, porque o que é a maldição hereditária citada por alguns? Em alguns casos, permita-me aqui, irmão, eu tenho uma dificuldade para usar esse negócio aqui. Eu comprei até maior por causa de facilitar e ter um temor de trazer, e não é a minha área, eu gosto do papel escrito. Mas segundo a crença de alguns, na transmissão da maldição hereditária, mesmo os crentes em Jesus, nascido de novo, estão sujeitos a sofrer terríveis consequências por causa dos pecados dos seus patriarcas, dos seus ancestrais, como doença, insucesso financeiro, problemas no trabalho, problemas imorais e vícios. É muito comum a gente socorrer pessoas, orientar pessoas dentro da igreja, que mesmo depois de muito tempo dentro da igreja, servindo ao Senhor, ele ainda tem dúvida, porque o bisavô, ele ficou sabendo, ele não conheceu, mas o bisavô tinha problemas espirituais, era um macumbeiro, vivia com problema. Então hoje ele sofre essas consequências, porque o avô falou, e a mãe falou, o pai falou, e ele carrega consigo essa marca nas suas costas. Paz, meus senhores, que um dos livros mais conhecidos sobre esse assunto foi lançado na Donep, quando a Donep tinha uma grande influência em todo o Brasil e até fora. Hoje ainda existe, mas houve um tempo em que ela era muito influente. E um dos livros que foi mais vendido nesse processo, porque essa era uma das visões dos encontros, que era a ideia de trazer pessoas para conhecer a Jesus,
e se vendeu muito a ideia dessa quebra de maldição hereditária. E um dos livros escrito por Merlin Hickey, ela escreveu sobre quebre a cadeia da maldição hereditária. Esse livro, ele era difundido no início, quando esses empresários se reuniam. Ele só não ocupou o lugar da Bíblia, mas eu não estou condenando o livro, eu estou falando sobre o tema. E o que estava escrito nele? Nesse livro contava a história de uma família que herdou uma fazenda nos Estados Unidos e se viu em grandes dificuldades. Nada dava certo. Praga na plantação, dívida, doença, afetava a família. E eles, lendo a Bíblia, na visão deles, eles encontraram a maldição hereditária. E segundo o que aconteceu e está escrito nesse livro, eles fizeram a quebra da maldição hereditária. Basearam-se em Mateus 12 e 29. Mateus 12 e 29 era a base. Ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar o valente, saqueando então a sua casa? E a sugestão era que deveria amarrar o valente, e esse valente seria o diabo, e deveria amarrá-lo, expulsá-lo da sua casa. E quando eles, supostamente, o que está escrito no livro, quando eles fizeram isso, houve uma prosperidade muito grande, e as coisas começaram a mudar, e esse livro foi escrito e virou um best-seller. Pode uma maldição alcançar um crente salvo? Pode uma maldição alcançar um crente lavado pelo sangue de Cristo? Pode uma maldição estar em objeto e em lugares prejudicando um crente em Jesus? Penso que Deus, quando soprou este assunto aos meus ouvidos, estava ouvindo o seu clamor, a sua oração e vendo as suas dúvidas. Porque pode que eu fale esta noite para pessoas que as coisas, seus sonhos e projetos não avançam, não caminham, e fica aquela dúvida: mas como pode eu ser um crente, temer a Deus, e o diabo usar até coisas, objetos, a minha empresa, a minha finança, e eu não conseguir prosperar? Objetos e lugares amaldiçoados pode trazer dano espiritual para um crente? Se existe essa cadeia de maldição vindo de gerações, como quebrá-la? Ninguém tem o direito de quebrar essa maldição e viver uma vida normal. Esta visão, ela se baseia em um texto bíblico que está em Êxodo, capítulo 20, verso de número 5 e 6. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Por causa dessa citação, e por vezes quem defende essa visão, defende a ideia do a partir do eu sou Deus zeloso, que visita a maldade do pai nos filhos até a terceira e quarta geração, é que muita gente carrega consigo a ideia de que aquilo que acontecia com o bisavô, com o avô, com o pai, chegou até ele também. Mas deixa eu lhe ajudar, a gente vai passar por alguns detalhes, e que bom vê-los assim para ouvir. Quero lhe ajudar. Perceba que o início deste versículo, e se em casa você lê desde o primeiro, a partir do primeiro do capítulo 20 de Êxodo, até seria bom projetar.
Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não. Então vamos na sequência. Quem é que falou isso aqui? O que Deus está cobrando deles? Foi eu que tirei vocês da terra do Egito. Ok? Tá. Então qual é a primeira condição? Não. Verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, e nem embaixo na terra, e nem nas águas debaixo da terra. Aí chega o verso 5. Não te encurvarás a elas, e nem as servirás. Então nota que a sequência do texto, onde Deus diz que vai visitar a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, não tem a ver com feitiço, não tem a ver com falência, não tem a ver com doença, tem a ver com idolatria. É que pega metade do versículo e aproveita ele. Deus vai visitar a maldade dos pais até a terceira e quarta geração nos filhos. Então eu preciso fazer a quebra de maldição hereditária. Mas o que Deus está falando é: não terás outro Deus além de mim. Aliás, esse é o primeiro mandamento de Deus que estava no Antigo Testamento e repete no Novo Testamento: não terás outro Deus. E se tem algo que Deus sempre reprovou ao ponto de chamar isso abominação aos seus olhos, é a idolatria. E o que é uma idolatria? É quando alguma coisa tem mais valor do que a presença de Deus na minha vida. Deixa eu ajudar para a gente compreender. Eu venho falando esses dias, e vou repetir aqui para ajudar, porque quando Deus tirou o povo do Egito, passou o Mar Vermelho, Moisés subiu no Monte Sinai, que desceu para iniciar a peregrinação pelo deserto, Deus resolveu se manifestar no meio do povo. E de que maneira que Deus se manifestava no meio deles, ao ponto do povo saber: Deus está no meio de nós. De dia, uma nuvem que protegia eles, aproximadamente 3 milhões de pessoas, no meio de um deserto. E Deus, como uma nuvem, o povo olhava a nuvem e sabia: Deus está aqui entre nós. À noite, era uma coluna de fogo, que iluminava todo o acampamento onde aquele povo estava. Quando Deus coloca o povo na terra de Canaã, e descansa o povo, a presença dele agora é representada por uma arca que ele mandou construir, uma pequena caixa, muitas regras, lá dentro a representação do que é que aconteceu durante todo o deserto, e a partir dali aquela caixa, aquela arca, passou a ser um símbolo da presença de Deus. Mas ela não era a presença de Deus. Ela era só um símbolo, para que ninguém se ajoelhasse diante da arca e adorasse a arca. Tinha que adorar o Deus da arca, e não a arca. Então tudo aquilo que impede a gente de se aproximar de Deus é uma idolatria. Então nota que esse texto, Deus está tratando o pecado da idolatria. Os que creem em maldição hereditária afirmam que alguém é viciado, alcoólatra, assassino, pervertido, porque lá atrás algum parente foi assim, algum antepassado foi assim, e essa maldição veio vindo. Pois bem, baseado em tudo isso, eu quero responder algumas perguntas aos senhores, baseado na Bíblia Sagrada. A maldição hereditária é bíblica. Eu acabei de ler. Eu acabei de mostrar para os irmãos. Porém, se faz disso uma doutrina, se faz disso uma regra,
E muita gente criou tanto confusão, como também já ganhou muito dinheiro com isso. Houve um tempo, isso alguns anos atrás, talvez lá pelos idos de 94, 95, surgiu um grupo chamado G12. Alguns dos senhores se lembram. O que era o G12? Era o que a gente hoje conhece por células nas igrejas. Só que no caso das células, é até bíblico. No livro de Atos, a Bíblia diz que a igreja crescia e se multiplicava de casa em casa. Mas é bom a gente lembrar que a igreja crescia e se multiplicava de casa em casa porque não tinha templos. A partir do momento em que passou a ter templos, o lugar de crente é na igreja, dando glória a Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer aos senhores. Está escrito na Bíblia: eu vos darei pastores, que os pastoreiem com inteligência e ciência. Então quem disse foi Deus. A segunda coisa foi Jesus que disse: estabelecerei ou edificarei a minha igreja. E Paulo, falando de igreja, ele citou a questão que envolve o corpo. Ele diz: nós somos um corpo. E dentro de um templo como esse, vamos pegar esse templo lotado como hoje aqui, cada um de nós fazemos parte de um corpo, que é a igreja. Então cada um de nós tem uma função aqui. Então teve quem tocou, teve quem cantou, teve quem cuidou da porta na recepção, tem quem está cuidando lá do estacionamento, tem quem dirigiu o culto, tem quem orou, quem fez a leitura, tem quem está falando, pregando, tem grupo que cantou, cada um veio fazendo uma função. E se você não veio se apresentar aqui, mas no mínimo já levantou a mão para dar glória a Deus e adorá-lo nesse culto, você faz parte de um corpo vivo. Segundo Paulo, a cabeça desse corpo é Cristo. Então a igreja existe para que quando os crentes se reunirem aqui dentro, formam um corpo, e o cabeça é Cristo. Então a ideia de que nós somos uma igreja onde a gente estiver, ela não é bíblica, porque biblicamente nós somos o templo do Espírito Santo, uma habitação do Espírito Santo, mas eu não sou uma igreja onde eu estiver. Por quê? Porque uma igreja precisa ter uma liderança, precisa ter o seu pastor, e foi a Bíblia que instituiu isso, foi o próprio Deus que instituiu. Então, igreja é quando a gente se reúne para adorá-lo, glorificá-lo e bendizê-lo. Então, quando surgiu esse grupo, criou-se uma confusão generalizada em todo o Brasil, porque ele infiltrou-se dentro das igrejas, vendendo a ideia de que esse seria a forma de evangelismo, e isso causou impacto, principalmente dentro das Assembleias de Deus. E eu me lembro que tentou-se combater isso de muitas formas, de muitas maneiras, porque o negócio chegou impregnando, mas de uma forma muito grande. E aonde a gente se assustava, aonde a gente se baseava, a ideia de reunir um grupo de gente na casa para evangelizar é bíblico. Não tem mal nenhum. Se você desejar lá na sua casa abrir um ponto de culto, convidar os vizinhos para fazer um culto na sua casa, é bíblico e não tem mal nenhum. O problema é que quando eles se reuniam, eles desfaziam a ideia da liderança, tiravam a ideia de uma hierarquia, tiravam a ideia do princípio de autoridade, que Deus respeita desde a fundação do mundo. Deus é o que mais respeita princípio de autoridade. E o que é pior, quando se reuniam num encontro que fazia anual, me parece, as pessoas, quem desejava, tinha que fazer a quebra da maldição hereditária. E para fazer a quebra da maldição hereditária, tinha as pessoas que estavam envolvidas, que levavam essas pessoas no ambiente, e essas pessoas regrediam. E quem viu isso acontecer, diz que à medida que as pessoas iam regredindo, imagine eu, por exemplo, com 60 anos de idade, ia regredindo até o útero da mãe.
E à medida que ia regredindo, a pessoa ia tendo atitudes do tempo que ele viveu, de quando era jovem, de quando era criança, de quando era bebê de colo, e até quando estava no ventre da mãe. Aí depois que ele entrava nesse êxtase, essa hipnose, aí quebrava a maldição, porque se nesse período houve um processo de maldição, a partir dali estava quebrada a maldição. Por que a Assembleia de Deus se posicionou dizendo que isso não era bom? Porque à luz da Bíblia, e eu já vou liberar isso aqui para você dar um glória a Deus, à luz da Bíblia, o que quebra a maldição não é regressão, o que quebra a maldição é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. O que salva o homem e liberta o homem é o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Não é a regressão, não é nenhuma outra atitude, outra atividade. Você não precisa de absolutamente mais nada. O que você precisa é de algo só: reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor, aceitá-lo como seu Salvador e permitir que o sangue de Jesus purifique a tua alma. Dá para levantar a mão assim e dar glória a Deus? E as pessoas se tornaram presas fáceis desse modismo teológico, porque isso faz parte do ser humano. Houve um tempo em que tinha pessoas que andavam por aí orando, e as pessoas recebiam obturação de dente de ouro. Lembra disso, não? Era onde chegava na cidade, isso era um fenômeno. A primeira vez que eu vi isso, eu era solteiro. E alguém chamou para a gente poder ir lá numa escola, porque ia estar um pastor, que inclusive era aqui de Foz do Iguaçu, e ele orava, e eu, no alto da minha ignorância, olha, pouca sabedoria hoje tem, imagina aquele tempo era menos ainda. Mas eu comecei a pensar assim: quando Jesus achou um homem com a mão mirrada, ele diz, estende, e a Bíblia diz, ficou igual a outra. Quando ele achou uma mulher encurvada, ele diz, levanta, e ela ficou perfeita. Agora, se Jesus vai me dar um dente, eu estou com um dente ruim, e ele vai me dar um dente, ele vai obturar o dente. Por que não dar um dente novo, já que ele fez o dente de marfim? Por que tem que ser de ouro? Uma obturação, e quantas pessoas têm problemas seríssimos com obturação? Faz hoje, passa um período, ela cai. Ah, pastor, mas eu acreditava, eu até recebi. Olha, a fé é extraordinária. Se você está aqui e tem um, só não se identifique que é um perigo hoje em dia. Lá você tem um dedo de ouro na boca, aí é um risco. Talvez aqui em Toledo não, mas se você sair daqui para outro lugar, aí, é um perigo de repente, aí alguém arrancar esse dente seu aí, sem anestesia. Mas é o que eu penso sobre Cristo. Eu penso que se Ele vai fazer algo, Ele faz perfeito. Qual é o sentido? Então eu tenho um problema do coração, aí Jesus vem e coloca uma ponte de safena. Eu vou lá, faço um exame, olha, o médico fez aqui um exame e descobriu que tem uma ponte de safena, tem um negócio no coração. Não, irmão, se ele entrar, ele entra e dá um coração novo, uma veia nova, um pulmão novo. Bendito é o Senhor. Nesse processo que eu passei agora em junho, eu tive uma experiência muito extraordinária. Porque, por mais que a gente acaba deixando isso de lado, porque coisa ruim, parece que a gente quer deixar um pouco de lado. Mas eu me lembro que quando eu fui ter a alta do pneumo, eu até contei isso aqui, me parece que num dos cultos, ele abriu a tela do computador assim, mostrou, disse, pastor, eu quero mostrar o seu pulmão aqui. E mostrou no hospital, você não conseguia ver o pulmão, era uma nuvem branca que se movia o tempo todo assim. Isso aqui foi o auge do seu estado lá, aquela segunda, aquela terça-feira. Falou, mas eu quero mostrar algo para o senhor aqui. Aí por fim mostrou a última tomografia que foi feita. Ele disse, olha pastor, aqui está o seu pulmão, perfeito, não tem mais absolutamente nada do que a gente via no mês de maio, depois em junho. É incrível como que foi tão rápida a sua recuperação. E só tem algo que eu e os meus companheiros não conseguimos ainda dar uma resposta para o senhor. E eu tenho essa imagem guardada aqui. Ele só tem um risco aqui, bem onde era
onde iniciou a infecção, tem um risco. Quando a gente aproxima, ele tentou aproximar, disse: olha, parece que é uma nervura, é como se fosse uma cicatriz. Mas a gente espera que isso aqui não seja nada e que isso aqui com o tempo desapareça. Você não vai desaparecer, doutor. Não, mas tem a tendência, não vai. Porque eu sei quem fez isso aí. Eu sei quem é que fez essa cicatriz aí. E ela vai ficar aí para todas as vezes que fizeram o exame, alguém vai olhar assim: o que é isso aqui? Aí eu vou me lembrar do mês de junho de 25 e saber que foi quando Deus entrou naquele quarto do hospital e resolveu fazer um grande milagre. É que quando ele entra para fazer, ele faz o perfeito. Então esse povo vendia a ideia de quebra de maldição hereditária, ter que voltar ao útero da mãe para quebrar alguma maldição que porventura existiu naquele período de tempo. Como eu mostrei aos irmãos, esse povo se baseia nesse texto, em que o contexto dele tem a ver com idolatria. Todavia, olhando para a forma como se ensina isso, a visita de Deus, visitando a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que o aborrecem, dá a impressão que Deus projetou uma maldição que ela não tem fim. Então, se você teve o desprazer de nascer numa linhagem familiar, que um parente seu de quarta geração para trás era um maldito, então você está perdido. Quem vende essa ideia, quem ensina isso, ensina a ideia que os calvinistas defendem: uma vez salvo, sempre salvo. Vende a ideia de que se você nasceu e você foi escolhido, você vai ser salvo. Então você pode fazer o que quiser e para onde quiser, no segundo antes de você morrer, vai ter um jeito, um meio de você se arrepender, uma possibilidade, porque você nasceu com uma estrela na testa para ser salvo. Essa é a verdade nua e crua do que vendem. Mas biblicamente, projeta Romanos 8:31, por gentileza. 8:1. Portanto, agora, veja se tem a NVI, meu filho. Sim. Verso 1 de Romanos. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Roda. Já é o versículo 2. Volta 1. Portanto, agora não tem condenação para quem está em Cristo Jesus. Quem é que escreve essas Bíblias? Calvinistas. Quem é que produz essas Bíblias? SBB. Por que fazem isso? Porque uma vez salvo, sempre salvo. Então não tem condenação para quem está em Cristo Jesus. Põe a revista e corrigida. Portanto, agora, é o mesmo versículo, Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, vírgula. 1, 2, 3. Pronto. Não há maldição para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então eu quero liberar uma palavra de bênção para a sua vida e dizer: você pode ter entrado hoje aqui carregado de muitas dúvidas e com medo do que vai ser o seu futuro por causa do seu passado, mas o seu presente te coloca dentro desta casa hoje, e eu quero profetizar biblicamente isso para a sua vida e dizer: se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, a maldição se quebrou na hora em que Jesus entrou no seu coração. A
maldição quebrou na hora que Jesus entrou na sua família. A maldição entrou na hora que Jesus entrou na sua história. A maldição entrou na hora que Jesus entrou na sua vida. A partir dali você tornou-se alguém que tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Teu pai, teu avô, bisavô, tataravô pode ter feito e sido o que foi e ter feito o que quiserem ter feito. Você não, você é servo de Deus, você tem Jesus no coração. A maldição foi quebrada porque Jesus entrou na sua história de vida. Uma coisa para deixar bem claro, para a gente caminhar para encerrar, e isso aqui você precisa ser forte para ouvir o que eu vou lhe dizer. Eu li 14 versículos citando bênção, e tem bênção aqui que é maravilhosa. Imagina essa: você vai emprestar para os outros, mas nunca vai pegar emprestado. Você só vai estar por cima e nunca por baixo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Bendito é o Senhor. Você vai ser cabeça, nunca vai ser cauda. Olha, isso aqui é extraordinário. Pastor, o senhor está rindo porque isso aqui não vai acontecer? Não, eu estou rindo porque isso aqui é bênção, irmão. Não pode levantar a mão e dar glória a Deus, porque isso aqui é bênção. Isso aqui é Deus que está falando, com uma condicional. Qual é a condicional? Verso de número 1. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Verso 2, vamos fazer um coral para levantar esse teto. 1, 2, 3. Aleluia, aleluia. Então estas bênçãos é para nós, estas bênçãos é para todos. Ah, pastor, mas eu não estudei. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas essa bênção é para a sua vida, meu irmão. Se você obedecer ao Senhor, estas bênçãos virão sobre ti, vai te alcançar, diz a Bíblia. Agora, o mesmo Deus que criou o dia da bênção é o mesmo que também criou o dia da maldição. O mesmo Deus que abençoa é o mesmo Deus que amaldiçoa. Eu disse que você tinha que ser forte para ouvir isso. Porque a maneira de Deus amaldiçoar alguém não é dizer: você não quer me seguir, você vai morrer, você vai ficar aleijado, você vai... Não. Deus simplesmente se retira. Está escrito na Bíblia: eu estou com você enquanto você está comigo. O dia que você me deixar, eu te deixo também. Foi Ele que disse isso. Então Deus não te amaldiçoa, Ele simplesmente sai de cena. E quando Ele sai de cena, tem alguém que assume o comando. E não é bom você deixar esse alguém assumir o comando, aí o negócio pode ficar ruim. E Ele faz isso e joga a culpa em Deus, dizendo: você não era crente, você não temia, você não dizimava, você não ofertava, você não foi para a igreja. Olha agora a situação que você está. E você não percebe que não é Deus que está te amaldiçoando, não é Deus que está te prejudicando, Ele simplesmente saiu de cena. Eu te aconselho esta noite: corre aos pés dele enquanto dá tempo. Está escrito na Bíblia: enquanto você caminha com os vivos tem esperança. Vou repetir: enquanto você caminha com os vivos tem esperança. Enquanto você caminha com os vivos tem esperança. Corre aos pés dele. Pastor, eu ainda não decidi, não aceitei Jesus como meu Salvador. O que está esperando? Não é só ser membro de uma igreja, entrar numa igreja e se tornar membro de uma igreja, não. É aceitar Jesus como teu Salvador, é bloquear o processo da maldição, é ter Jesus dentro do teu coração, da tua casa, da tua família, do teu lar, dos teus negócios, da tua empresa. Oh, bendito é o nome do Senhor. Perceba que o texto que eu citei, ele não cita árvore genealógica, ele cita idolatria. Agora escute isso aqui e eu vou encerrar. Para
irmãos que gostam de boa leitura, certamente vão se lembrar do que eu vou dizer. Mas os pesquisadores fizeram 2 pesquisas com 2 homens, referências americanas. Jonathan Edwards e um homem por nome de Jacques. A família do Jacques era um ateu declarado, combatente de qualquer pregação. De quando os Estados Unidos estavam sendo invadidos pela pregação do Evangelho, ele era um defensor do ateísmo e até um agressor de quem defendia a fé em Cristo. A sua descendência teve 560 pessoas. Dessas 560, 310 morreram em extrema pobreza. 150 se tornaram criminosos. 7 deles assassinos de altíssima periculosidade. 100 descendentes morreram viciados e morreram na bebedice. Mais da metade das mulheres tornaram-se prostitutas. E segundo os cálculos do próprio governo americano, esta família custou mais de $1.250.000 no tratamento desta família. A mesma pesquisa fora feita com Jonathan Edwards, um dos maiores pregadores do avivamento que o mundo já recebeu. 1.394 descendentes. 295 foram diplomados nas maiores universidades americanas. 23 chegaram a ser reitores de universidade. 65 foram professores universitários. 3 se tornaram senadores nos Estados Unidos. 3 governadores estaduais. E outros ministros que inclusive viajaram para outras nações representando o seu país. 130 se tornaram juízes. 100 se tornaram advogados. Um deles, inclusive, reitor da maior faculdade de direito americana. 56 se tornaram médicos. 75 oficiais de carreira militar. 100 se tornaram missionários e pregadores que se destacaram nesse tempo. 80 desempenharam funções públicas. 3 foram prefeitos nas maiores cidades americanas. E um deles superintendente do Tesouro norte-americano, e um deles vice-presidente dos Estados Unidos. Pastor, mas fica muito claro então que uma família era amaldiçoada e a outra era abençoada. Jonathan Edwards não nasceu cristão. Ele entendeu o propósito de Deus quando a mensagem lhe foi pregada e ele aceitou Jesus como seu Salvador. Ao aceitar Jesus como seu Salvador, a vida dele mudou da vida do outro. Os dois não se conheceram, não viveram no mesmo tempo, é apenas uma questão de pesquisa, mas ficou muito evidente que quem quis quebrar a maldição, quebrou para todas as gerações. E aí sim eu quero encerrar dizendo: a maldição está vindo de cima para baixo. Ela chega em você que aceitou Jesus, ela para. Daqui para lá agora não tem mais maldição, é bênção. A sua geração será uma geração abençoada. A sua geração será uma geração abençoada. Seus filhos serão abençoados. Seus netos serão abençoados. Seus bisnetos serão abençoados. Seus tataranetos serão abençoados. E se lembrarão de que lá atrás houve alguém que entregou a vida para Jesus. E entregar a vida para Jesus quebrou toda sorte de maldição. Bendito é o nome do Senhor. Esteja em pé. Oh, bendito é o Senhor. Urabacá, Massurabacai.